Hoje aconteceu uma coisa que me fez pensar. Eu estava aqui no trabalho, conversando com um colega aqui do trabalho. E a gente falou de trabalho, a gente falou de umas coisas da empresa, depois falamos de futebol, e a conversa acabou. Normal, acontece isso sempre, todos os dias. Mas quando ele saiu, eu fiquei pensando uma coisa. É engraçado como o homem conversa sobre tudo, não é? Sobre o time que torce, sobre política, sobre dinheiro, sobre carro, né? Sobre trabalho. Mas tem certas coisas que quase nunca entram na conversa. Olá, eu sou Jadson Sales e você está aqui no canal Quase 60. Seja bem-vindo. Vamos conversar? Já percebeu isso? E não é porque elas não existem. As coisas existem, sim, elas existem, né? É porque a gente guarda, a gente esconde mesmo algumas coisas, não quer conversar sobre algumas coisas, não bota pra fora, né? Olha, eu tenho quase 60 anos, já trabalhei com muita gente na vida, muita gente mesmo. E quanto mais o tempo passa, mais eu percebo um padrão. Tem muito homem carregando preocupação sozinho. Às vezes você olha para o sujeito e, e parece que está tudo bem. Ele está trabalhando, ele está sorrindo, está brincando, né? Mas você não faz ideia do que ele está pensando na cabeça dele. Talvez ele esteja preocupado com o dinheiro, né? Talvez esteja preocupado com o filho, talvez esteja preocupado com a idade, talvez esteja preocupado com o casamento, mas ele não fala. Continua seguindo. E como a gente falou em casamento, eu participei de um encontro de casais esse final de semana e aconteceu algo muito interessante dentro desse assunto que a gente está conversando aqui. Em um certo momento, o palestrante reuniu os homens, somente os homens. E as mulheres foram ter também outra palestra com outra psicóloga. E ele pediu uma coisa interessante para a gente. Ele pediu que a gente escrevesse no papel o nosso nome e escrevesse também qual a nossa dificuldade. Mas vocês não imaginam a quantidade de pessoas que disseram que a dificuldade era de se abrir, de falar o que estava se acontecendo na sua vida com a outra pessoa, com o cônjuge. Muita gente. E muitos disseram que era porque queria poupar a outra pessoa, ou porque simplesmente gostava de se isolar ou de deixar as coisas guardadas para dentro de si. E aí nós homens vamos guardando as coisas, né? E vamos seguindo. Eu não estou aqui julgando não, viu? Porque eu acho que eu também sou assim. Inclusive uma das coisas que o que eu falei lá no encontro foi justamente isso, que eu tinha dificuldade de desabafar. Essa é uma dificuldade minha e eu tenho certeza que pode ser a sua também e de vários homens. Quantas vezes eu cheguei em casa preocupado com alguma coisa e não falei nada. Fiquei pensando sozinho, tentando resolver sozinho, como se fosse a minha obrigação dar conta de tudo. E eu acho que muitos homens foram criados assim também. A gente aprende desde cedo que tem que resolver, que tem que ser forte, que tem que aguentar. E sem perceber,
vai criando o hábito de guardar as coisas. Só que guardar também pesa. E pesa mais do que a gente imagina. Porque às vezes o problema nem é o tamanho da preocupação. É carregar ela sozinha durante anos. Você imagine quanta coisa acumulada durante anos que a gente não desabafa, que a gente não fala. Imagine isso na sua mente durante anos. E hoje eu vejo isso claramente. Vejo em amigos, vejo em colegas de trabalho e vejo em mim também. Tem coisas que a gente simplesmente não fala. Não porque quer esconder, mas porque acostumou. E talvez seja por isso que muitos homens parecem tão cansados. Mas não é cansado do trabalho, não. Nem cansado da idade. Nem cansado da rotina. É o peso das coisas que vão ficando guardadas aqui. Bem, eu não tenho nenhuma grande conclusão sobre isso. Não quero aqui ensinar nada a vocês. Eu estou conversando com vocês, me abrindo e dizendo que nós temos essa dificuldade. Na verdade, eu estava só pensando, né? Pensando como é curioso passar uma vida inteira convivendo com pessoas e perceber que muitas vezes ninguém sabe realmente o que o outro está carregando. Agora eu queria saber de você. Você acha que os homens guardam mais coisas do que deveriam? Ou isso é só uma impressão minha? Me conta aí. Escreve aqui, nos comentários a sua opinião. Eu gosto muito de ler as experiências de vocês. E se você gosta desse tipo de conversa, pode se inscrever aqui no canal, porque aí você vai receber notificação e vai saber quando eu tenho mais um assunto para conversar com você. E a gente faz essa parceria, porque eu tenho a impressão de que ainda existem muitos assuntos guardados que ninguém fala, não é? Então, meu amigo, minha amiga, obrigado por ter assistido. Um abraço. Que Deus continue com você, que Ele lhe abençoe. Tá bom? Tchau.